Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à segunda aula do curso Noções de SIG e QGIS 3.x, no caso 3.8. Sou o João Batista Firmino Júnior e vamos dar prosseguimento à segunda aula dessa versão mais leve de um curso de SIG e QGIS 3.8. Aula 2, iniciando no QGIS 3.x. Agora vamos utilizar o ambiente do QGIS. Essa aula é dividida em introdução, o que é o QGIS, um pouquinho assim do histórico, download e tela inicial. Ferramentas básicas, algumas delas, codificação EPSG de dados vetoriais, ponto, linha, polígono ou área, e além das considerações finais. Vamos à introdução. Então vamos ver, essa aula começa com uma abordagem inicial no QGIS 3.x, depois traz uma noção inicial de codificação EPSG, bem como as primitivas gráficas vetoriais, ponto, linha e polígono. Basicamente, esse prosseguimento, nesse ritmo que vamos seguir. O histórico, o que é o QGIS 3.x? No histórico, podemos dizer que ele foi lançado em julho de 2002, a princípio como um ambiente de visualização do que era manipulado por meio de código no PostGIS, do PostgreSQL, o PostGIS é um módulo espacial de um sistema gerenciador de banco de dados, que é o PostgreSQL. Foi lançado em 2002 e na época não era possível manipular nele, não havia toda aquela interface gráfica. Ele é lançado em versões, teve a 1, a 2, a 3 e cada uma delas tem subpartes. Essas partes como a 3.1, a 3.4, 3.6 e agora 3.8, na data atual. Desenvolvido por Gary Sherman e atualmente no conjunto de versões 3.x, que estamos trabalhando com a 3.8. Agora, interessante, num software de QGIS, no software de SIG, tem as formas de visualização dos dados geográficos. Tem primeiramente o desenho, no caso dos vetoriais, com os padrões pontuais. E cada uma dessas feições, imagine que aqui é uma grade, uma malha de coordenadas. São marcadas essas coordenadas referentes a cada ponto. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Que servem como índices de livro, para que o computador possa compreender que se trata de uma feição única que está nesta posição aqui, a posição como índice de livro. Então, cada uma delas, a representação tabular correspondente. Por exemplo, você clica aqui, vamos dizer que acenda essa aqui, essa ocorrência. Então, é como se fosse um índice de um livro. Ele acessa a realidade espacial através do que a gente aponta, porque por trás é uma malha de coordenadas e um determinado EPSG, que é uma codificação que se refere a sistema geodésico de referência e ao sistema de projeção, no caso aqui o TM. Agora os objetivos de visualização. Temos os efêmeros, lembre-se da tela display do último slide, é aquela tela do desenho, e permanentes, lembre-se dos mapas temáticos, o mapa que você faz no final, através do conjunto de ferramentas da seção, as ferramentas cartográficas do QGIS. Podemos ver isso aqui, de acordo com os autores Burrow et al. Agora, para um download do QGIS, você digita ou clica aqui, qgis.org, ptbr, vai abrir essa tela, baixa o QGIS para a sua plataforma. Na época tinha 3.8 e a versão mais estável 3.4.9, Long Term Release, LTR. Mais abaixo, temos aqui, na mesma tela que é aberta lá, você deve clicar, dependendo do seu computador ser 32 ou de 64 bits, se for baixar para o Windows, você clica e ele baixa o instalador, e o instalador que baixa o programa instala. Basicamente é assim. E essa aqui é a tela inicial. Podemos mostrar um pouco dessa tela inicial, mostrando as ferramentas básicas. Veremos sobre os menus Projeto, Exibir, Configurações. Vamos aqui.
Aqui iniciamos um projeto. Vamos dizer que não tenha nada aqui. Você inicia o projeto, você vai em exibir, painéis e digita aqui, camadas, caixa de ferramentas de processamento, navegador. O navegador você pode ver como se fosse um explorador de arquivos. As camadas são as camadas, que as edições só funcionam quando estão destacadas assim, e só aparece na tela se tiver clicado aqui, por exemplo. E aqui a caixa de ferramentas de processamento, e aqui a barra de status com EPSG, referente à zona que abrange São Paulo, e as coordenadas. Veja que quando passamos pelo mouse, as coordenadas se movem. E quando queremos ver uma informação ligada à tabela, é só clicarmos aqui e aparece aqui o nome do arquivo, referente à camada, shapefile, e as características que são retiradas da tabela que aparecem aqui. Basicamente, temos isso. E como ferramenta básica, podemos editar alguma coisa. Por exemplo, podemos chegar aqui e deixar marcado. E podemos clicar nesse lápis. Poderíamos adicionar um ponto, clicando aqui. Poderíamos recortar esse ponto, colar, tudo isso com Ctrl X, Ctrl V. E aqui temos que preencher os identificadores da tabela. Isso aqui é só para se ter uma ideia de ferramenta básica. Então temos aqui para editar, criar feição, adicionar ponto. No caso, ele identifica que é de ponto, e você só pode adicionar ponto, não pode adicionar linha nem polígono. Aqui, vértice, ferramentas de vértice. Esse aqui, modificar atributos simultaneamente de todas as feições selecionadas. Aqui é a lixeira, você exclui selecionado. Recortar feições, copiar feições, colar feições. Evidentemente, você pode selecionar por feição, feição através de polígono, feição através de traço livre, feição através de raio. Você dá um valor de raio e ele já faz isso. E você pode ver as informações também. Então, por exemplo, identificar feições Ctrl Shift I. Identifica clicando na feição. Essa mãozinha aqui podemos clicar, ele fica assim. Mas há outras questões que vamos vendo a seguir, né? Basicamente são essas as ferramentas mais básicas. E você também pode sobrepor. Veja que está tudo sobreposto aqui com o de quadras. Tem que estar no mesmo EPSG e tem que estar, que é a codificação que traduz. São fórmulas que traduzem a realidade do terreno para a realidade computacional, a realidade da tela do seu monitor. Aqui é 31983, que é a zona visível, como se você estivesse sobrevoando São Paulo, e aqui é a parte visível. Se tivesse 31984, você veria referente a 31984. Como não há nenhuma camada 31984, você não veria nada, só a tela em branco, e as coordenadas estariam incorretas. Basicamente é isso. Então, vimos um pouco a projeto, por exemplo, e configurações. No projeto, você pode clicar aqui em salvar como e criar o seu projeto, que é o container de camadas, ou seja, o conjunto maior para subconjuntos, que são cada uma dessas camadas. E configurações, você pode virar opções e fazer como demonstrado numa das matérias do site. Você configura aqui e quando abrir o próximo projeto, ele já abre configurado em 31983, com a qual estamos predominantemente trabalhando.
Configurações é isso. Também é interessante você achar atalhos de teclado. Você digita aqui o que quer fazer, vamos dizer que não tivesse a tesoura de recortar. A parte de recortar aqui, você digita aqui e ele localiza. Como padrão, Ctrl X. Então tem muita coisa a ser feita. Tem complementos, você pode gerenciar e instalar complementos, que são ferramentas que podem ficar aqui, ou por aqui, podem aparecer por aqui também. E tem as ferramentas, você pode precisar de uma ferramenta e busca aqui, esse buscador. Basicamente é isso. Agora temos a codificação EPSG, de dados vetoriais. Aqui temos uma representação de porção da superfície da Terra. Essa representação é uma representação, ou seja, não é a superfície da Terra. Então é uma simplificação. Agora ela não segue a geometria euclidiana, segue uma superfície de referência, no caso o elipsoide. Veja que isso aqui é uma elipse. No caso é o elipsoide de revolução. Então, para fazer a tradução entre um e outro através de fórmulas seguindo parâmetros do IBGE, é que temos o EPSG, no caso 31983, que abrange o Sistema Geodésico de Referência SIRGAS 2000, em vigor desde 2015, e o Sistema de Projeção TM na zona específica 31983, que é a zona 23 Sul. Agora sobre ponto, linha, polígono ou área. Aqui o QGIS oferece essa quantidade de variações de simbologia, aqui para fazer mapa mesmo, para visualizar na tela, aqui para pontos. O ponto pode ser entendido como qualquer ocorrência que possa ser resumida como algo pontual, como o caso da árvore da aula passada. Tem-se uma coordenada x, uma coordenada y, uma coordenada z para altitude e uma coordenada m, vamos dizer assim, para a quantidade de algo. Por exemplo, minério, gramas de minério. Tudo isso pode ser associado e aparecer numa tabela, além da visualização do desenho. Aqui as linhas, a simbologia de linha, tem esses tipos aqui possíveis. Aqui na época utilizando o QGIS 3.6.3. O 3.8 não é muito diferente. E aqui o polígono. O polígono normalmente é criado através de pelo menos 3 pontos. Porém, também pode ser criado, no caso de seleção de pontos, eu quero selecionar algo, através de um ponto na parte inferior à esquerda, em que eu sigo com o mouse até um ponto na parte superior à direita. Já forma um polígono para o computador. Mas a título de desenho, você tem que realmente fazer 3 pontos pelo menos. Exceto em se tratando de, por exemplo, uma área circular, em que você clica uma vez e digita o raio. Então, há o ponto central e o raio. Tem essas particularidades que você pode ir testando em casa, você pode ir treinando. Aqui, a simbologia de polígono. E agora, pessoal, vamos às considerações finais. Nós vimos, basicamente, uma noção inicial sobre QGIS, aquela tela inicial, ferramentas básicas, algumas delas, orientação das camadas por meio da codificação EPSG, no caso 31983, mas há transformações e há também a questão da reprojeção, dependendo do caso. E ponto, linha e polígono ou área. Nós vimos os tipos de ponto, linha e polígono na simbologia, basicamente, só mais uma ilustração. E, sobretudo, do que se trata o ponto, né? Uma feição pontual, exatamente. Porque o ponto é o início de tudo. No ponto, você pode fazer vértices que vão servir para polígonos, por exemplo. Então, pessoal, até a próxima aula. Até mais. Tchau.